dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de números racionais. Hoje nós vamos compreender um pouco mais de como localizar os números racionais na reta numérica. Então, já vamos começar aqui com um exemplo que diz o seguinte: localize o número racional mais 1 sobre 3 na reta numérica. Ou seja, pessoal, ele quer que nós localize esse número 1 sobre 3, tá, positivo, na reta numérica. Então, vocês observem aqui que temos do 0 até o 1 uma unidade. Então, o que nós temos que fazer é localizar o número que está entre 0 e 1, tá? Que justamente vai representar o número 1 sobre 3. Então, nós vamos fazer o que? Dividir essa unidade aqui, esse comprimento de 0 até 1, em 3 partes iguais. Então, nós fazemos o seguinte: se nós fosse dividir aqui por 3, ora, 1 por 3 não é possível ter uma divisão exata. Por isso que vai ser, então, um número racional, não é um número inteiro a divisão. Então, nós acrescentamos o 0 aqui. Colocamos o 0 e uma vírgula no quociente. Então, dividimos então agora 10 para 3. Ora, 10 para 3, você multiplica 3 vezes 3, 9. Tá? Então, multiplicando por 3, aqui, você percebe que vai dar 9. Para chegar a 10, falta uma unidade. Então, você coloca o 1 novamente. Então, restou 1. Só que esse 1 nós vamos dividir por 3 novamente. E também temos que 1 não dá para dividir por 3. Então acrescentamos o 0 novamente aqui. E temos 10 outra vez. E dividir 10 também vai resultar em 3. E resta 1. E você vai perceber que esse número aqui no quociente vai ficar se repetindo 3, 3, 3. E o resto sempre vai ser uma unidade. Então, nós vamos dividir aqui agora, observando aqui. Vamos dividir aqui essa unidade de 0 até 1 em 3 partes iguais. Então agora você observa que nós temos 3 segmentos supostamente iguais, ok? Identificando aqui, ó, 1, 2, 3. Então tem 3 segmentos de reta aqui supostamente iguais. E agora, onde eu marquei esses traços aqui, que está sinalizando então onde nós vamos colocar os números, tá? Que foram divididos então quando nós dividimos a unidade por 3. Então, pessoal, agora que nós dividimos os três o segmento de uma unidade em 3 partes iguais, vamos colocar os números, tá, que podemos encontrar quando dividimos esta unidade em 3 partes iguais. Então, aqui temos o 0, tá? 0 mais 0,33 e assim sucessivamente. Vamos perceber que isso vai ser igual a 0,333 e assim por diante. Então, o próximo número aqui será então 0,3 repetidas vezes, tá? O próximo número aqui seria então 0,6 repetidas vezes, tá? Infinitas vezes. Então pronto, temos aqui então os números, tá, dispostos. Então qual seria o número dividido? Qual seria esse número aqui? 1 sobre 3. Seria justamente esse número aqui, ó, 0,3 repetidas vezes, ok? Que foi o que nós obtemos com a divisão de 1 para 3, a unidade de 1 para 3. Agora vamos fazer outro exemplo para ficar mais claro ainda essa ideia. Então, pessoal, temos aqui nosso próximo exemplo, que diz o seguinte: localize o número racional menos 0,7 na reta numérica. Então, novamente, pessoal, nós temos esse número aqui, menos 0,7. Então, esse número, menos 0,7, se nós fôssemos representar ele na forma de fração, ele ficaria um número, menos 0,7 é a mesma coisa que menos 7 dividido por 10.
Então, menos 0,7, tá pessoal, vai ser o número que essa reta aqui não vai dar certo. Deixa eu colocar aqui da forma correta. Então, pessoal, como podemos notar, pessoal, esse número menos 0,7 vai estar entre 0 e menos 1, certo? Então, nós vamos fazer o que? Pegar essa unidade aqui, de 0 até menos 1, e dividir em 10 partes iguais. Então, vamos lá, dividir aqui ao meio. Então, pessoal, agora que dividimos o segmento aqui em 10 partes supostamente iguais, tá? Só identificando aqui os segmentos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Esses espaços aqui entre esses, tá? Esses espaços que estão entre essas duas barras aqui é o que nós contamos, ok? Então, como podemos notar, temos 10 espaços supostamente iguais. Então, nós vamos localizar, tá? E colocar esse número aqui, menos 0,7. Então, aqui, pessoal, se nós dividirmos essa unidade em 10 partes iguais, vai fazer o que? Contamos aqui, ó. Aqui seria 0,1, aqui 0,2, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, menos 0,6 e menos 0,7, que seria aqui, menos 0,7. Aqui seria a localização desse número racional, menos 0,7. Certo, pessoal? Então, é isso que vocês fazem para localizar um número racional. Se tiver na forma de fração, você pega o número racional, divide pelo denominador, tá? As unidades, e a partir dali se localiza, tá? O número que está entre aqueles dois números. Se ele tiver na forma decimal, que é esse exemplo aqui, e temos o menos 0,7, você faz o que? Transforma ele para a forma de fração e vê qual o denominador dele. Tá, pessoal? Lembrando, o denominador é o número que fica embaixo. Então, você vendo o denominador dele, divide a unidade em quantas partes, tá? Representa o denominador, e então se localiza o número. Certo? Compreendido isso? Se não tiver, vocês tiram as dúvidas de vocês durante a aula.